Então, nesta palestra litúrgica, nós vamos ter duas partes. A primeira parte é a importância das leituras bíblicas e como elas vão modificando para nós termos conhecimento da Palavra de Deus com alguma profundidade, porque não vamos fazer cursos e é só na celebração dominical que nós nos aprimoramos no conhecimento bíblico. Ok, deixa-me tirar a máscara. Dando continuidade ao estudo sobre a liturgia, é claro que a liturgia é um campo tão vasto de conhecimentos e de esquemas que é difícil a gente esgotá-lo. Mas há coisas fundamentais. A liturgia, a participação na liturgia é uma das formas mais visíveis da nossa fé. Se você vê alguém ir para a igreja, você está dizendo, opa, essa pessoa pertence àquela igreja, essa pessoa tem fé, essa pessoa faz questão de participar. Então a liturgia é uma das formas mais comuns de espiritualidade no mundo inteiro, em qualquer denominação religiosa. E na Igreja Católica, naturalmente, a mesma coisa acontece. Na liturgia eucarística, digamos assim, na Santa Missa, nós temos, já falámos isso muitas vezes, as duas partes, a parte da palavra e a parte eucarística propriamente dito, o pão que se transforma no corpo e o vinho que se transforma no sangue do Senhor. Porque a Igreja sabe que a maioria, eu diria 95% dos católicos no mundo inteiro não vão fazer cursos, não vão fazer estudos sobre nenhum aspecto da sua fé. A Igreja, muito sabiamente e com a experiência de séculos, coloca a liturgia da palavra como estudo bíblico. Não apenas como oração, não apenas como fundamento da nossa espiritualidade, mas também como conhecimento da nossa fé. E aí nós temos as leituras que não são feitas à toa. As leituras são colocadas de uma forma bem pensada, para que não haja uma repetição constante, senão ano após ano a mesma leitura, você começava a ficar meio aborrecido. Já escutei isto. Então a Igreja escolheu formas interessantes de dar um acompanhamento à formação bíblica dos que participam das celebrações. Então, na liturgia nós temos anos pares e anos ímpares. Estamos no ano 2020, é ano par. A primeira leitura no lecionário, a palavra lecionário vem de lexio, que quer dizer lição ou leitura. Então o lecionário é aquele livro que nós lemos as leituras bíblicas da liturgia. Vocês sabem que não é toda a Bíblia na sequência. O lecionário tem leituras cada domingo, cada dia de semana, já tudo organizadinho. Primeira leitura, Salmo, Aleluia. Se é domingo, a segunda leitura. Se não é domingo, é o Evangelho. Pois bem, a Igreja coloca ano par e ano ímpar para as leituras da semana. Leitura bíblica do Antigo Testamento ou uma carta. Ano par e ano ímpar, nada a ver com o Evangelho, só com as primeiras leituras, ok? Durante a semana, você vai no lecionário e você lembra. Hoje é quinta-feira. Que ano é? 2020. Então tem que ir na quinta-feira. Qual é a semana? 10ª semana. Quinta-feira, 10ª semana. E então tem que ser a leitura do ano par, porque 2020 é um ano par. No próximo ano, a leitura já vai ser
do outro ano ímpar. E aí há uma diversidade de leituras. Nós temos mais oportunidade de escutar leituras bíblicas mais diversificadas, ok? Então, se você tem a Bíblia mais conhecida, a edição pastoral, no fim, você vai ter lá um esquema dos 33 domingos do tempo comum. E lá tem as leituras. E vai dizer ano par. Leiturista. Quando você vê ano par, significa leituras da semana. Ano par e ano ímpar. Leituras da semana. Para o domingo, esquece ano par e ano ímpar. Há uma outra forma de organizar a liturgia, que é por ciclos, 3 ciclos que se vão sucedendo ao longo dos anos. Ciclo A, ciclo B, tudo num ano inteirinho. Ciclo A, ciclo B, ciclo C. A, Mateus, B, Marcos, C, Lucas. Então você tem o evangelho aos domingos de diversos evangelistas. São 4 os evangelistas. Então você não vai ter de São João, porque São João ele entra em todos os anos nas festas especiais. Todos os momentos, Páscoa, Natal, Santíssima Trindade, são leituras de São João. O normal, no tempo comum, nós temos ano A, ano B e ano C. E aí você tem que saber. Por exemplo, nós estamos em 2020, as leituras bíblicas são do ano A. Portanto, em 2021, que ano vai ser? B. 2022, qual é o ano? C. 2023, qual é o ano? Não diga D. 2023 volta para o ciclo inicial, ano A. E depois B, C. A, B, C. Isto é para as leituras de domingo. Não esqueça. Os ciclos A, B, C são para leituras do domingo. Na semana é só par e ímpar. Ano par, ano ímpar. Leituras das primeiras leituras, né? Sempre durante a semana só se houver uma festa, mas durante a semana não tem uma segunda leitura. Tem a primeira leitura e depois tem o Evangelho. Ok? Então estamos falando da organização bíblica. Para quê? Para que essa liturgia da palavra nos dê um conhecimento mais amplo do conteúdo da Bíblia. A Bíblia, todos nós sabemos, é a história do relacionamento do ser humano com Deus. E o ser humano tem momentos de muita fidelidade, mas também tem momentos de muito cochilo. Então as leituras bíblicas são apropriadas para todas as situações. É interessante que na organização, os liturgistas que prepararam o ano litúrgico, eles fizeram questão de colocar sempre a primeira leitura aos domingos, a primeira leitura e o Evangelho sempre em sintonia. Portanto, se você está numa festa de um padroeiro, você não terá a primeira leitura, porque a primeira leitura complementa o Evangelho. Mas na segunda leitura, porque é uma festa, você pode colocar uma segunda leitura, aí você pode mudar a vida do santo, ou uma passagem de uma homilia que o santo fez, ou um milagre que o santo fez. A segunda leitura você pode mudar. Não convém mudar a primeira, porque ela complementa o Evangelho. O que você não pode mudar nunca é o Evangelho. Isso é que não é proibido, porque é uma forma de mostrar que no mundo inteiro, não importa onde você está, você sabe qual é o Evangelho. Você vai para a Inglaterra, é domingo. Você vai à igreja, mas não tem o folheto, porque é em inglês, você não sabe inglês. Mas você sabe em português e você tem o folheto em português, ou na liturgia diária, ou até na internet, você tem no seu celular. Você vai ver o Evangelho de domingo. A leitura bíblica é igual. Isto também durante a semana. Semana, domingo.
as leituras que você tem aqui no Brasil, no dia de hoje, são as leituras que estão no mundo inteiro, em qualquer língua. Onde você estiver, tem Igreja Católica, está celebrando liturgia, são as mesmas leituras. É uma forma de mostrar a unidade da Igreja Católica no mundo. Então, estamos lembrando a parte de formação religiosa, além do alimento espiritual, porque a palavra de Deus, quando nós a escutamos, ela nos cutuca, ela nos anima, né? Ela fortalece a nossa caminhada e, às vezes, ela também nos diz, olha, tu precisas de pedir perdão porque tem algumas coisas que precisam ser corrigidas. A palavra de Deus tem sempre essa finalidade. Dar alento quando a gente está desanimado, quando a gente está eufórico, diz, ei, peraí, não fosses tu, foi a bênção que Deus te deu, que te favoreceu nesse teu êxito. Então, e às vezes quando a gente acha que está muito certinho, nós escutamos uma leitura que diz, cuidado, não procura o cisco no olho do outro quando tu tens, mas aí assim, uma carne crescida terrível aí, que não te deixa enxergar. Então, as leituras sempre são uma força, mas ao mesmo tempo também pode ser uma chamada, um puxão de orelhas. É essa a finalidade das leituras. Uma riqueza extraordinária na leitura bíblica. É um momento de nós aprendermos um pouco e é um momento também para nós agradecermos a Deus o que Ele nos concede. Olha que é interessante. Você pode dizer, não, mas eu já escutei isto ano passado. É verdade. Mas o significado do ano passado e o significado de hoje é diferente. Porque a palavra de Deus não tem caducidade, ela não tem período de validade até 2020. Não. A palavra de Deus tem sempre validade. E você vai lendo e vai descobrindo sempre coisas novas. Nós tantas vezes pensamos que já temos e de repente a gente leu e nos vem à cabeça, nossa, é certinho com aquilo que está acontecendo comigo. É essa a grande virtude da palavra de Deus. Ela sempre tem significado novo, porque é inspirada por Deus, claro. Pois bem, então, liturgia da palavra. As leituras como fonte de inspiração, mas também como aprendizado, como conhecimento mais amplo da nossa fé. E quando nós vamos escutar uma homilia que, além de puxar para a nossa intimidade com Deus, nos dá um pouquinho de história do ambiente onde a leitura aconteceu, porque é que ela aconteceu, porque esse tema está tão presente neste evangelista. Aí nós temos uma compreensão muito mais ampla. As leituras sempre têm texto, pretexto e contexto. Isto é no estudo bíblico, não é? O texto é o que você lê, o pretexto é porque é que ele foi colocado aí. No princípio era o verbo, e veio um homem chamado João, ele não era o verbo. Então, por que ele meteu lá João, que não era o verbo? É porque havia aí um pretexto, né, de dizer, cuidado, não façam de João o filho de Deus, que não é. Então, texto, pretexto e o contexto social onde essa leitura foi escrita. Sempre tem. Então, se você estuda uma passagem bíblica com alguém que, além de dar força, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é Cristo falando isso para você, isto também nos revigora. Mas, além disso, você vai ver que, quando Jesus fala isso, estavam pessoas seguindo Bolsonaros da época, achando que eles é que eram os salvadores da pátria. Jesus vai dizer, cuidado, eu, não é me exibir, mas foi para isso que eu vim. Sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem a mim não se vai perder, não, nunca se vai decepcionar. Vai ter dificuldades, sim, mas não se vai decepcionar. É a parte
bíblica da liturgia e a importância das leituras. Então vamos lá. Na igreja nós temos o evangeliário, que poucas vezes usamos, só tem os evangelhos. Nós temos em cima da mesa do altar, temos o missal, aquele livro vermelho, normalmente vermelho, que são as leituras são as orações de cada dia, as orações que o padre faz. E depois temos o lecionário, que fica no ambão. Então, o lecionário tem três. Tem o principal, é o lecionário dominical. E o livro principal é esse, o das leituras dominicais, que é o que se usa normalmente em todas as igrejas. As capelas, nós temos o folheto, nós temos a liturgia diária, que são ajudas. Alguns dizem assim, sim, é verdade, ela está aqui, está na liturgia diária. Não é a liturgia diária que manda. A liturgia diária copiou do lecionário. Não é o contrário, né? Tem muita gente que... E o lecionário tem sempre uma letra maior. Então você tem mais facilidade em ler do lecionário. Mas eu aprendi, eu me adaptei na liturgia diária, no folheto. Mas isso é letra pequenina. Utiliza o lecionário, que é exatamente a mesma palavra, só um pouquinho maior. Né? Então, não devemos... eu sei que até os sacerdotes usam a liturgia diária em cima do altar, mas eu não estou aqui para criticar ninguém, porque todo padre tem algum defeito. Eu também tenho defeitos, mas não é certo. Não é certo. No altar não tem que estar liturgia diária nem folheto. É o missal. Tudo que o padre precisa em cima do altar, em questão de orações, aclamações, seja o que for, estão no missal. Vamos voltar então aos lecionários. O primeiro lecionário é o dominical, leituras do domingo. Ano A, ano B, ano C e dos santos também. Ok? Então, as festas principais, Santíssima Trindade, Corpus Christi, Sagrado Coração de Jesus, todas essas festas estão aí presentes. Segundo lecionário, é o ferial. Segunda-feira, terça-feira, lembro que todos os dias da semana tem feira. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Então é das feiras, é o ferial. Portanto, é o lecionário dos dias da semana. Não tem de domingo. Portanto, se você quer aprender liturgia, não vá no lecionário dominical pegar uma leitura de terça-feira, que não vai encontrar nunca. Nunca. Então aí, o lecionário ferial está lá escrito, lembra na Bíblia, como eu falava, no finzinho da Bíblia tem todas as semanas. Você vai lá, vê qual é, e vai no lecionário ferial, está certinho. Não há... mas não bate certo. É claro que se a festa é de São Pedro e de São Paulo, num domingo, do 20º domingo, é claro que nós vamos ter que nos adaptar. É festa de São Pedro. Então, não vamos ter a leitura do 20º domingo, vamos ter a leitura de São Pedro. A CNBB, com acordo da Santa Sé, em Roma, pediu para que a festa de Nossa Senhora da Conceição passe para o domingo, a Assunção de Nossa Senhora passe para o domingo, São Pedro e São Paulo passe para o domingo. Então, essas festas, até todos os santos, que costuma ser no dia 1º de novembro, também é celebrado no domingo a seguir ao dia 1º, a não ser que caia no dia 2, que aí é defuntos. Mas há festas que tomam a precedência, mas são raras. Né? Normalmente, domingo é sempre dia do Senhor. Só de segunda até sábado, a liturgia que acontece até às 4, 5 da tarde. Porque a liturgia à noite de sábado já é com as leituras de domingo, porque é missa vespertina. E qual é o terceiro, então? O terceiro lecionário é o santural. Este lecionário, muitos católicos, sacristães, diáconos têm dificuldade. Ainda, Nossa Senhora do Carmo, recentemente aconteceu a festa. Estava lá no santural, festa 16 de julho, festa de Nossa Senhora do Carmo. E as leituras,
há dificuldade. Mas está lá dito, comum de Nossa Senhora. Aí quando tu diz comum de Nossa Senhora, é no lecionário santural. Você está lá escrito, comum de Nossa Senhora, página tal. Você vai para a página tal. E então você pode escolher uma das leituras que o comum de Nossa Senhora te indica. Mas você tem Santo Antônio. Você tem São Boaventura. Você tem São Cristóvão. Todos os santos têm as orações no lecionário santural. O Padre Manuel, por exemplo, não lê o Evangelho nunca da liturgia diária, porque eu tenho que dar um beijo depois de ler o Evangelho. E eu nesse papel, não. Então você acabou de ler a palavra de Deus e é uma expressão de o carinho que você tem por aquela palavra, você a beija. Agora, beijar a palavra num folheto, o folheto, desculpai, porque nós vamos disponibilizar o folheto para o lixo, apesar de ter leituras bíblicas, ele também vai para o lixo. Então, não digam que é mania minha. Foi uma promessa que fiz quando fui fazer o curso da Bíblia lá em Roma. Um dia nos fizeram dizer, se vocês são homens que amam a Bíblia, prometam para Cristo que essa será sempre a fonte da sua leitura, lecionário e a Bíblia. Então, aqui está, as dimensões, os ciclos das leituras bíblicas. Vocês veem como a liturgia, ela tem um campo muito amplo de estudo, de conhecimentos, para fazermos as coisas direitas, né? Vamos fazer aqui um pequeno hiato, um pequeno espaço para lembrar que na liturgia as posturas e os gestos são extremamente importantes. Vamos falar depois do ano litúrgico. Vou fazer aqui apenas um pequeno espaço para a gente se divertir um pouquinho, porque é o espaço indicado para nós fazermos um pouquinho de caricatura das bobagens que tantas vezes nós praticamos sem nos dar conta. Quando você está fazendo parte da equipe litúrgica, você tem um papel importantíssimo que você precisa cuidar. Olhos fixos no altar. Ora, o povo, a Assembleia, tem uma visão ampla do que está na frente. Olha para o altar, olha para o padre, olha para a coroinha, olha para os leitores que estão lá. Se porventura algum gesto é mais abrupto, imediatamente ele capta a atenção de toda a Assembleia. O camarada estava com o livro na mão e deixou cair. Mas todo mundo vai começar a dizer, opa, coitado. Né? Então a gente tem que ter cuidado. Quem faz parte da liturgia tem que lembrar sempre. Nada de gestos abruptos. Tudo muito serena e tranquilamente. Um outro aspecto importante, e por isso é que a Igreja pede, e em tantas comunidades que ponham um avental, uma pequena túnica, ou uma pequena alpa, sei lá, porque às vezes nós temos lá OH2, não é? OH2, OH2O, aquilo, ou Vascão, ou Deus é 100, coisas que não são litúrgicas. Isso o povo imediatamente vai ver. Olha, ao notar que você tem uma coisa estranha na sua vestimenta, você distraiu a Assembleia. As pessoas cometeu uma gafe. Não pode acontecer. Então há gestos que são proibidos. Não pode fazer uma coisa destas. Não pode fazer. Não pode. Há atitudes. Então, a postura é importantíssima se você vai fazer parte da liturgia. Não fazer gestos tolos, nem gestos abruptos. Uma postura de respeito e de serenidade. Também não precisa estar assim como um policial de vigia. Não precisa, isso aí. A postura é de respeito e de serenidade. Vestimenta,
cuidado com ela. Temos agora os nossos coroinhas, que agora já se equipam de vermelho, e branco, e preto. Tudo que é demais já é erro também. Então fazer coisa com simplicidade, para não dar nas vistas. Este é a chave, esta é a indicação melhor. Não dê nas vistas. Por isso, tantas vezes, nas nossas igrejas, a equipe de liturgia deixou de estar ao lado do padre que está virado para o povo, porque se você está virado assim de frente para o povo, vai ser mais fácil se você faz um gesto o povo ver. Então, a igreja não manda, mas ela sugere que se façam umas filas para as pessoas ficarem mais de perfil, e quem está ali àquele lado já ninguém vê, só olha o que está em primeiro lugar. Então, mais um detalhe litúrgico importantíssimo. Uma outra atitude litúrgica é andar, se deslocar no espaço do presbitério. Mesmo na entrada, você tem que ter cuidado, porque na igreja não se corre, mas também aí na igreja não fica patetando, aí arrastando. E de novo, tem que haver no meio está a virtude. Não andar arrastado, mas também não andar correndo, seja na procissão de entrada, seja em qualquer ação que é preciso que você se desloque de um lado para o outro. As vénias, a toda hora fazendo uma vénia, também não tem nada. Você faz uma vénia na entrada e na saída, não tem que toda hora que você passa à frente do altar. E alguns fazem tão rápido que é ridículo. Então, tudo muito discreto, sem grande correria. Fazer as coisas com dignidade e discretamente é o segredo. Com dignidade, porque sempre estamos num espaço sagrado. Seja qual for a situação, a função é litúrgica, portanto, ela dá nas vistas se nós saímos do normal. Em relação às posturas, às atitudes e em relação às vestimentas, quem participa da liturgia tem que ter cuidado. Tem algumas comunidades que querem fazer da liturgia todos os dias uma coisa solene. Não precisa. A liturgia da semana não tem nada de solene. É alimento como quando você está tendo uma refeição durante a semana. Num dia em que sua filha faz 15 anos, você faz uma festa, até convida outros, e aí sim, capricha. Durante o domingo, nós fazemos uma festinha maior porque não trabalhamos. E durante a semana? Durante a semana a gente faz a coisa normal, às vezes até comemos à pressa porque temos que trabalhar. Então, na liturgia é a mesma coisa. A liturgia da semana não tem festa nenhuma, não tem pompa, não tem vestimenta especial. Nós não fazemos, nem temos glória a Deus nas alturas, nós não temos o creio em Deus Pai. Então e não precisa ter canto, já falamos isso tantas vezes. O canto é para ajudar, mas se às vezes... E agora qual é? Ai meu Deus, qual é o canto que nós vamos escolher? Olha, não tem nenhum canto escolhido. E agora, faz alguma coisa. Não precisa. Fica tranquilo. Não precisa cantar. O canto é para ajudar, não para complicar. E se você, para cantar, altera tudo, já está fazendo errado. Então, detalhes importantes para quem é da equipe de liturgia. Um outro detalhe da equipe de liturgia, e eu falo isso tantas vezes quando eu estou celebrando, é na procissão de entrada, parece que são zangados um com o outro. Um fica num canto, outro no outro canto. Então, em vez de ir relativamente perto, que é 1,5 metro de distância um dos outros, e não dar muito espaço entre um e outro, também não ir em cima, as pessoas ficam cada um para seu canto, os coroinhas já estão lá na frente e nós aqui devagarzinho. Então, isso, naturalmente, temos muito a aprender. Não pode. Quantas vezes o Padre Manuel disse, ei, cola aí nos coroinhas, cola nos coroinhas, quer dizer, apressa o passo que eles já estão mais na frente.
Se eles, às vezes os curvinhas também correm, e aí a gente tem que ter cuidado. Mas também, se eles vão mais ligeiro e nós patetamos de tão devagar, está errado. Outra coisa que está errada é quando nós estamos assim muito longe uns dos outros ou muito em cima uns dos outros. Na procissão de entrada, nós já estamos mostrando muito do nosso estar por dentro ou não estar por dentro. É claro que tem muita gente que está fazendo pela primeira vez. E aí é o coordenador da liturgia é que tem que saber dar estas dicas. Se é a primeira vez que você está entregando uma leitura ou uma função litúrgica, dê um mínimo de informação. Um erro muito comum, e nas transmissões da rádio, lembrem que na rádio as pessoas não estão vendo, só estão escutando. E agora temos as preces. E as preces, a pessoa que vai fazer a prece ainda está lá longe. E vem devagarzinho, e depois chega lá no ambão, e ainda vai procurar a página. E no rádio as pessoas estão dizendo o que é que aconteceu. Então tem que haver mais agilidade na nossa participação. Se nós somos convidados a fazer as preces, não fiquemos longe. E quando escutamos que o padre já está introduzindo, nós já estamos nos aproximando, para que na hora certa nós façamos a nossa intervenção. Na missa as pessoas vêm e aí elas até estão dizendo, coitado, esse está meio pateta. Mas na rádio não. Na rádio não sabem o que está acontecendo. Se não há comentarista, eles vão dizer, ué, que silêncio é este? O padre deve ter tido um ataque. Ou então está procurando alguém que venha fazer uma prece. Então, é uma fonte de distração, não havendo uma continuidade na celebração. Então, quem está pela primeira vez participando precisa de ser informado. Tantas e tantas meninas e meninos, rapazes que pela primeira vez estão lendo, estão empolgados e pensam que, lendo muito depressa, estão fazendo uma leitura maravilhosa. E é exatamente o contrário. Você tem que ler devagar, fazer-se entender. Se você não explica isso, ele vai estar preocupado em ler depressa. Graças a Deus. Fez errado. Então, se você está pela primeira vez fazendo uma participação, peça instrução. Como é que eu faço? Além de fazer a leitura ou fazer o serviço, o que é que eu preciso cuidar para fazer a coisa bem feita? Então, na liturgia, temos uma série de pequenas atitudes que é preciso cuidar. Se fazemos parte da equipe de liturgia, temos que ter sempre muito cuidado.